E aí, galerinha, estão preparados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então solta a vinheta. Bom dia, quarto ano! Então vamos lá. Vamos preparar o material, mas prestem bastante atenção. Lembra que nós estávamos falando, quarto ano, lá do teatro, né? Ou seja, a gente ia começar a introduzir o teatro, a tia foi lá, deu uma paradinha. Na verdade, eu até iniciei, né? Isso. Aí eu dei uma paradinha, a gente foi para a oficina de negócio para ir fechando o livro, né? Graças a Deus nós complementamos, ou seja, nós contemplamos todo o livro, né, de oficina de negócio, tá tudo ok, tranquilo. E agora nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar hoje o teatro, nós vamos continuar, tá? Só que hoje de uma forma diversificada. Hoje nós vamos trabalhar o teatro juntamente, sabe com quem? Com uma língua portuguesa, que é o quê? Produção de texto. E produção de texto de vocês contemplou o quê? Peça de teatro. E aí, o que eu vou fazer? Olha, prestem bastante atenção. Eu queria que vocês observassem bem, ficassem bastante atentos em relação ao que eu vou explicar, tá bom? E depois a gente continua aqui com o livro. Por quê? Como a gente vai trabalhar produção de texto aí na página 41, que é a peça teatral que entra também em artes, eu vou explicar para vocês, tá? No livro não tem, então eu vou contar uma história para vocês poderem não esquecer, né? E aprender, absorver esse conhecimento, tá bom, meus amores? Então prestem bastante atenção, que a gente vai focar mais aqui na peça teatral, e vou começar contando uma história. Sabe qual é a história? Fica aquele questionamento, como surgiu o teatro, né? Da onde veio o teatro? Como ele se originou, né? Então, não tem no livro de vocês. Como aqui tem um esboço, que é a peça teatral, eu achei, porventura, primeiro contextualizar, falar um pouquinho do teatro para a gente poder ir até essa peça teatral, porque é importante as peças teatrais, tá certo? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção. O teatro, gente, ele surgiu, olha, muito tempo mesmo. Desde os primórdios. Professora, e o que é os primórdios? Professora, eu esqueci, né? Bom, os primórdios era o quê? Os homens das cavernas, né? Então, a partir deles, dos homens das cavernas, né? E isso são fatos históricos que estão sendo comprovados, né? Ou seja, eles foram comprovados cientificamente. Professora, fala assim de uma forma. Eles foram comprovados, meus amores, por historiadores, né? Que estudam essa parte, né? Isso. E encontraram lá na Índia, na Europa, isso, lá na Europa e na África, tá? Na Europa e na África, encontraram os vestígios, né? De que esses homens primitivos, que eram chamados homens das cavernas, né? Eles já faziam o quê? Parte, né? De peça teatral. Sim, mas como que eles faziam isso? Lembra que eles desenvolveram o quê? A técnica do fogo, né? Então, com essa técnica do fogo, eles começaram a ter o quê? A evoluir o conhecimento deles. Então, por que é importante? Por que o teatro surgiu com eles? Porque, gente, o teatro que eles trabalhavam, né, para se divertir, era o teatro de sombras, né? A partir do desenvolvimento do fogo, né? Eles lá dentro das cavernas, eles ficavam gesticulando da forma deles ou brincando com as suas mãos, né? Que aí o que? As mãos iriam emitir a sombra até a caverna, né? Reproduzindo um animal, a batalha que eles passavam durante o dia, que era a questão da caça, né? Isso. Eles caçavam para poder se manter, ou também de uma forma como um refúgio, né? Eles iam se refugiar. Então eles começavam o quê? A relatar, a contar aquilo
que eles estavam vivendo através do teatro de sombras, né? E aí ficou esses indícios. Por quê? Eles deixaram desenhos, né? Dentro dessas cavernas lá na África. Eles deixaram esses desenhos demonstrando o que a parte do teatro estava acontecendo para eles, né? Por isso que hoje ele é comprovado cientificamente que originou desde aí, com os homens primitivos, que são os homens das cavernas, né? E aí, com o tempo, as coisas foram se evoluindo, foi. Mas aonde, professora, surgiu mesmo o teatro de fato para poder ter aquela coisa, aquela explosão? Então, vou dizer para você. Surgiu na Grécia, né? Depois dos homens das cavernas, um teatro formal, vou dizer um termo assim, um teatro formalizado, ele surgiu na antiga Grécia, né? Principalmente dentro do quê? Do Coliseu. Professor, o que era o Coliseu? Gente, o Coliseu ainda existe hoje lá em Roma, tá? Ele é um grande teatro no qual, como era que acontecia esse teatro lá? Por quê? Qual era o fundamento desse teatro? Esse teatro, gente, dentro do Coliseu, ele era destinado aos gladiadores. Professor, o que são os gladiadores? Os gladiadores, gente, são aquelas pessoas que eles lutavam, né? E eles lutavam até a morte, ou seja, nas batalhas, né? Então, por isso que eram grandes batalhas sanguinolentas. Por que sanguinolentas? Porque acabavam matando, né? Eles tinham que lutar até morrer. Alguém tinha que ser o vencedor. E aí, infelizmente, teria que morrer. E esse teatro, como ele era um grande teatro a céu aberto, ele não era fechado, ele tem um formato de um campo de futebol, o formato dele, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí na internet, Teatro Coliseu, o Coliseu, coloque assim, o Coliseu, vocês vão ver ele bem direitinho, certo? Então, lá existiu o quê? Essas batalhas, né? O que que tinha? Tinha a plateia, e a plateia ia prestigiar esse tipo de teatro lá, né? E eles tinham essas grandes torturas, né? Com várias batalhas sanguinolentas. Como também aconteciam os marinheiros, né? As guerras, né? As batalhas entre ambos, entre um e entre outro, né? Então, aconteciam várias encenações desse tipo com o público, né? E ficava super lotado. Só que a que mais marcava era essa questão das batalhas dos gladiadores, infelizmente, porque eles tinham que batalhar, né, até a sua própria sobrevivência, né, e quem não conseguia morria. Por isso que ele é um teatro que marcou muito. Isso. E aí, de acordo com o passar das séries, eu vou ensinar um pouquinho mais sobre o teatro para vocês, né? Porque dentro desse teatro tem mais também informações, né? Por que que eles acreditavam, né? E eles acreditavam muito no Dionísio, né? Por que que eles tinham essa aquela adoração por Dionísio. Então, como vocês são pequenininhos, eu vou contar dessa forma, dessa maneira, pra gente, por quê? Pra gente poder ter um pré-conhecimento do teatro, que surgiu, né, desde os primórdios dos homens das cavernas, né? Sua origem mesmo veio da onde? Da Grécia, né? Da antiga Grécia, muito bem. Com quem? Com as batalhas dos gladiadores, não é isso? Que ficavam no teatro a céu aberto chamado Coliseu. Por isso que ele ganhou esse nome devido a essas batalhas, né, entre esses gladiadores, né? E a adoração por Dionísio. Dionísio, ele fez um grande papel dentro desse teatro. Dentro daí, a gente também pode destacar que também surgiram as comédias, né? Ela é uma história mais longa, né? Então surgiram essas comédias, surgiram lá comédia, amor, drama, né?
dentro desse teatro surgiu tudo isso porque vinham o quê? As grandes apresentações, não somente as sanguinolentas, né? O Coliseu se destaca por causa disso, né? O que ficou mais marcado foi essa questão. Mas que tinha outras apresentações? Tinha sim, tinha outras apresentações. Porém, ficou marcado por essas batalhas. Mas tinha drama, tinha comédia, né? Tinha canto lírico, né? Então, vários gêneros, né, teatrais que eram apresentados então ali no Coliseu, ok? Somente para a gente poder relembrar, pincelar. Né? Aí agora a gente vai focar um pouquinho no quê? Na peça teatral. Né? Primeiro eu só contei um pouquinho da história do teatro, agora a gente vai focar um pouquinho na peça teatral. Pode acompanhar no livrinho de vocês, tá? Aí na página 41. O que é um texto teatral? Preste atenção. No próprio livro de vocês tem, né? Será uma história encenada por conversa entre duas ou mais pessoas, né? Diversos outros elementos contribuem para que o texto, as emoções que ele pretende transmitir. Ou seja, um texto teatral, ele é o quê? A gente entra no foco narrativo, né? No foco do narrador. Então, ele é criado por uma pessoa ou por outras pessoas, né? Seja ele fictício ou seja ele para contar, relatar a um determinado contexto histórico, a gente pode também dizer. E aí vai depender muito de quem vai criar a peça, seja um infantil, um conto de fada, seja como foi, uma tragédia ou de amor. Então, pode ser escolhido dentro disso aí, né? E aí, dentro dessa peça, pode ter o narrador, pode ter quem? Os personagens, e tem que ter o que também? Dentro dessa parte que é importante. Narrador, personagem, figurino é importante, não é isso? A questão do cenário também é muito importante, né? Quando se vai fazer esse texto teatral, tem que pensar nessas possibilidades, né? De como vai ser organizado, porque precisa organizar. Não esqueçam de uma coisa, quando a pessoa vai dramatizar, né? Ou o ator, o artista, ele vai dramatizar, participar dessa peça, ele tem que esquecer uma coisa, que um exemplo, eu sou a Francisca, mas quando eu vou ensinar, eu não sou mais a Francisca, eu sou quem? Eu sou o papel que foi escolhido, então eu tenho que fazer tudo o que está ali escrito. Né? E aí tem algumas crianças que têm vergonha, morre de vergonha, se for para dançar, tem que dançar, então é dessa forma que vai acontecer, né? Então, o texto teatral, né? O texto teatral, ele é desenvolvido dessa forma, com o narrador, os personagens, com a questão das cenas, que são importantes, que são os lugares onde vai ficar, não é isso? Todo esse jogo. E também a projeção do quê? Da voz. Então, trabalhada a questão da voz, porque tem que projetar a voz. Também a gente vai ensinar isso só mais pra frente, né? A gente dá uma pincelada agora. Tá? Aí diz assim, o texto teatral, ele também é constituído de dois outros textos, o principal e o secundário. Vamos ver. O texto principal, ele é composto por quê? Pelas falas dos atores e pode ser escrito em forma de prosa ou poesia. Ou seja, fulano fala, cicrano fala, fulano fala, cicrano fala. Então, quer dizer o quê? Que é composto de falas, né? Fala entre as pessoas, não é isso? Já o texto secundário, ele traz o quê? Ele traz diretrizes, né, do texto principal. Ou seja, nele consta quem? Consta os personagens da história, qual é o papel deles, né? A quem pertence cada fala, a divisão inicial, né, e final de cada ato, ou seja, fulano, tu tem que levantar a mão, fulano, tu tem que correr. Então, tudo isso, esse texto secundário, ele é muito importante porque envolve essas questões, ok? As indicações também, como devem ser o cenário. Então, como é que vai ser o cenário? Vamos dizer, o cenário da Chapeuzinho Vermelho. Se passa primeiro lá na casa da vovozinha, depois numa floresta. Então, tem toda essa preocupação, né?
A indicação de procedimento dos atores ao longo da ensinação, que é o quê? O tom da voz. Como a minha voz vai ser? Será que eu consigo? Fulano, não sei o quê, não sei o quê. Vocês estão me ouvindo? Não, então... Que aí a gente chama o quê? A projeção de voz, né? Como a minha voz tem que estar diante do meu personagem, da minha encenação que eu irei fazer. É dessa forma que acontece, né? E também as emoções. Se tem um momento que eu devo chorar, eu vou ter que chorar. Né? Não pode ser aquele chorar sorrindo, né? Tem gente que não consegue se concentrar e acaba sorrindo, né? Então é bastante importante essa questão, viu? Né? Como deve ser demonstrada essas emoções, viu? Então, aqui eu dei uma pincelada porque é importante vocês conhecerem um pouco da onde surgiu o teatro até chegar num texto teatral. Vocês vão responder a página o quê? Vai iniciar aqui, ó, na página 41. Vocês já vão ter essa intimidade como essa peça teatral. Então, no livro nosso já nos ensina. Então, eu quero que vocês leiam 41. Bem aqui, ó, cena 1. Vai ler a partir daí. Cena 1. Vai ler a 42. Vai ler a 43. E vai responder de acordo com o que você leu. A página 44 e a página o quê? 45, viu? Vocês vão fazer aí até a 45, tá bom? Então, nossa aula de arte hoje, ela entra um pouco em português, porque também está sendo o quê? A mesma coisa sobre teatro, a importância do teatro. E é dessa forma. Olha, se surgir qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, tá? Me chama lá. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!